Meu nome é Rafael Frigério, sou geógrafo, respondo atualmente pelo Departamento de Fiscalização da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que integra aí a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Enquanto representante da CFB, o órgão que responde pela coordenação e pela Secretaria Executiva da Operação Corta-Fogo, farei então agora uma apresentação acerca da problemática dos incêndios florestais e todo o contexto aí da operação, abordando seus objetivos, organização, as suas fases e atividades vinculadas, entre outras questões aí que vão permear a apresentação. Então, inicio aqui com uma abordagem sobre os incêndios florestais, que são os eventos que se referem a todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, sendo responsáveis por uma série de consequências aí prejudiciais ao meio ambiente, como a destruição de florestas, a mortandade de animais silvestres, os impactos à qualidade do solo e no que tange as mudanças climáticas também, especialmente aí em razão da emissão de gases de efeito estufa, né, que esses eventos e ocorrências estabelecem, com danos à saúde da população que está na área de influência, especialmente quanto aos quadros de doenças respiratórias, e oferecendo também aí riscos, né, de queimaduras e acidentes com vítimas fatais. Essas consequências podem ser de caráter imediato, de curto, médio e longo prazo. No estado de São Paulo, vale reforçar que a incidência de incêndios florestais é maior entre os meses de junho e outubro, sendo os meses de agosto e setembro, historicamente, eu até arriscaria que a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro, historicamente os meses de maior severidade do período de estiagem. A maior parte dos incêndios florestais são decorrentes de ação antrópica, ou seja, são ali causados pelo ser humano, de maneira acidental ou, em alguns casos, intencional. São fatores, né, descuido humano e negligência, são fatores que aumentam, sim, a probabilidade de ocorrência de eventos de fogo que assumem aí um perfil de fogo fora de controle, né? Importante, sempre que temos aí a oportunidade, reforçar que o incêndio florestal é um desastre, é considerado um tipo de desastre de acordo com a Instrução Normativa número 2 de 2016 do Ministério da Integração Nacional e está classificado como desastre natural do grupo climatológico, do subgrupo seca, do tipo incêndio florestal e que tem como subtipos possíveis quanto à classificação aqueles que se referem às áreas protegidas e os que se referem a áreas que não são protegidas. Quanto às ações de gestão de risco de desastres, né, uma vez que temos essa classificação, temos aquelas relacionadas ao momento prévio às ocorrências, com foco em redução dos riscos e preparação, as ações de combate durante as ocorrências e as ações posteriores vinculadas à recuperação dessas áreas. Vou fazer uma abordagem agora sobre a Operação Corta-Fogo, que é o nome fantasia que ficou estabelecido aí para o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que foi instituído pela Lei Estadual 10.547 de 2000 e regulamentado posteriormente em 2010 pelo Decreto 56571. A operação é mantida pelo governo do Estado de São Paulo com a reunião de esforços entre os entes que têm interface com o tema em sua área de atuação. A operação é o conjunto de ações destinadas a monitorar, prevenir, controlar e combater incêndios florestais, com a participação dos diversos níveis de governo, empresas e setores produtivos parceiros e a própria comunidade e sociedade civil. A Operação Corta-Fogo tem como objetivos principais diminuir a incidência, a severidade e a intensidade dos incêndios florestais, integrar, coordenar e estabelecer articulação para as ações preventivas e de combate, estimular alternativas ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e florestal e a redução dos impactos ambientais negativos decorrentes, né, dos eventos que envolvem aí o fogo, especialmente aí quando falamos dos incêndios florestais. A Operação Corta-Fogo conta, então, nesse contexto de reunião de esforços, com
a participação da CFB, né, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que responde pela coordenação e Secretaria Executiva da operação, Fundação Florestal, Instituto Florestal, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e a Coordenadora Estadual de Proteção e Defesa Civil. Essas instituições têm, então, representantes indicados para a composição do Comitê Executivo da Operação Corta-Fogo, que se encarrega e responde aí, então, pelo planejamento, pelo desenvolvimento e todo o acompanhamento das ações e atividades relacionadas às distintas fases da Operação Corta-Fogo. Então, falando em fases da Operação Corta-Fogo, temos uma novidade em termos de publicização, né, das informações e o contexto e classificação de cada momento aí que nós temos no âmbito da Operação Corta-Fogo, que é a adoção de uma classificação para abarcar esses distintos momentos e vincular as atividades afetas aí a cada uma dessas fases. Então, como vocês podem ver aí na figura, nós temos a fase verde, né? Eu tenho abordado que seria essa fase verde de início de ano, que se dá entre os meses de janeiro e março, correspondendo aí à priorização de atividades de planejamento das ações para a temporada de estiagem e o início da importante etapa, né, de prevenção e preparação, né, cumprindo aí com as atividades necessárias no que tange a prevenção e preparação. A fase amarela, que se dá entre os meses de abril e maio, tem foco na intensificação das ações preventivas e de preparação para o período mais seco, que, como eu já coloquei, é bem marcado no estado de São Paulo, apesar de termos a cada ano, né, uma forma de apresentação do período mais crítico ou mesmo dos meses aí que estão abarcados, né? Tivemos anos em que ela se iniciou um pouquinho antes, mas via de regra nós temos aí esse cenário bem marcado, né, de junho aí a outubro, com os períodos mais críticos aí estabelecidos. Então, abril e maio estão com esse foco na intensificação das ações preventivas de preparação e depois migrando, como eu falei, para a fase vermelha, que vai aí de junho a outubro, sendo a mais crítica, que demanda, então, maior atenção para as ações de resposta aos incêndios florestais, com combate ao fogo e intensificação da fiscalização repressiva quanto às ocorrências identificadas. Por fim, temos em novembro e dezembro a fase verde, aqui de fim de ano, com foco nos trabalhos de avaliação da temporada de estiagem findada e início do planejamento para as ações do ano seguinte. Então, a Operação Corta-Fogo, aqui trazendo elementos, né, das suas características, está dividida em 4 subprogramas, integrados e complementares, né, os programas de prevenção, controle, monitoramento e combate. O programa de prevenção tem como objetivo agir nas causas e riscos de incêndios florestais, de modo a limitar os impactos das fontes propagadoras de fogo, mediante a adoção aí de campanhas informativas e educativas, formação de agentes multiplicadores, confecção e manutenção de aceros e desenvolvimento de planos de prevenção e combate em âmbito local. O programa de controle tem sua atuação para disciplinar o emprego do fogo, por meio da emissão, hoje, num cenário extremamente reduzido de autorizações no contexto da queima controlada, aí uma atribuição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, bem como executar ações de fiscalização contra o emprego irregular do fogo, por meio de ações como a política de Estado, que é responsável pelo processo, me arrisco aqui a colocar como um processo bem sucedido de eliminação gradativa da queima de palha de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que teve início lá em 2007 com o etanol verde e o protocolo agroambiental, a fiscalização preventiva em áreas de risco e quanto à soltura, fabricação, venda e transporte de balões, bem como as ações de contenção contra balões que estão com fogo, né, e que representam um risco aí à biodiversidade, né, e a própria saúde aí da população, além da fiscalização da Polícia Militar, que se dá no tocante aí a todos os focos de incêndio detectados por satélite, especialmente aqueles vinculados ao satélite de referência da Operação Corta-Fogo.
No que tange ao programa de monitoramento, ele promove o acompanhamento, né, e o monitoramento da situação dos incêndios florestais no estado de São Paulo, bem como das condições climáticas que favoreçam o aumento do risco de fogo, para fornecer subsídios aos órgãos participantes da Operação Corta-Fogo. Então, temos aí, como ações desenvolvidas, o monitoramento dos focos de calor detectados pelos satélites do INPE, a sistematização das ocorrências relativas às áreas protegidas sob gestão do Estado e a análise dos mapas de risco aí que, no contexto de monitoramento, vão sinalizando, né, as áreas aí que devemos estar mais atentos a cada dia. No que se refere ao programa de combate, ele trata, então, das atividades destinadas a planejar, integrar e executar ações para fortalecer o combate, com o objetivo de eliminar incêndios florestais ativos e desenvolver ações de preparação para a resposta nas ocorrências de fogo fora de controle, com definição de planos e estratégias de combate, treinamento e capacitação de brigadas municipais, criação de redes de combate e utilização de aeronaves de asa fixa para apoio à extinção do fogo. Aí, uma ferramenta importantíssima, né, complementar a toda a atuação feita em solo aí por todos os integrantes dos órgãos aí, guerreiros, né, que estão no front, dando conta, né, dessas ações, dessas ocorrências de fogo fora de controle. Feita aí a passagem pelos programas, pelos subprogramas vinculados à Operação Corta-Fogo, nas suas distintas facetas, vou fazer aqui uma abordagem quanto à participação dos municípios na Operação Corta-Fogo, que visa integrar os órgãos locais com as instituições estaduais que compõem o sistema, conforme eu coloquei lá atrás. Foi, então, instituída a adesão de municípios à Operação Corta-Fogo para estabelecer essa integração entre os órgãos locais e as instituições estaduais que compõem o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. É um compromisso voluntário de cada prefeitura municipal por uma convergência entre as ações desenvolvidas entre os distintos níveis aí de governo, com estímulo à criação e formalização de brigadas municipais, movimento esse fortalecido pelas ações dos municípios no contexto também da Diretiva de Qualidade do Ar do programa Município Verde Azul. Ainda devemos dar um destaque importante aqui aos ciclos de capacitação e treinamento dos agentes públicos municipais, na figura das oficinas preparatórias para a operação estiagem, as conhecidas OPOIs, ciclos coordenados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e com apoio do Corpo de Bombeiros, além dos treinamentos que são ministrados no âmbito das unidades de conservação, em conjunto com os municípios, momento em que essas unidades, os integrantes, né, os grandes especialistas aí no combate ao fogo nas unidades, capacitam, né, e transmitem todo esse conhecimento para que nessa reunião de esforço estejamos aí todos com a melhor preparação possível para que essa integração resulte aí nas providências mais adequadas, né? Quanto aos parceiros privados, né, e vale destacar aqui, então, as ações de prevenção e combate das concessionárias nas rodovias e as ações históricas, eu diria, né, de apoio do setor florestal e do setor sucroenergético, esse último, né, com o acolhimento da Diretiva de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no segundo ciclo do Protocolo Agroambiental, que data aí de 2017 e é denominado etanol agora mais verde, né? Nós tínhamos o etanol verde e agora o etanol mais verde, que esse segundo ciclo, numa realidade distinta do setor, né, que hoje praticamente eliminou a queima aí como procedimento pré-colheita, né, da palha da cana-de-açúcar, e, de certa forma, podemos dizer que migrou, né, todos os esforços para o combate ao fogo aí fora de controle em seus canaviais, de modo a minimizar os impactos dessas ocorrências. Então, já caminhando aqui para a finalização da apresentação, convido a todas e todos a acompanharem a página do Corta-Fogo no site da CIMA, para acesso à informação. Para fechar, vou aqui, fica uma fala de valorização
por cada um dos entes que compõem a Operação Corta Fogo, desde os dirigentes das instituições até, como eu falei, os guerreiros que estão lá na ponta, né? Em um cenário aí notório, né? Também de avanços quanto à organização, a integração e a capacidade de prevenção, preparação e resposta nos últimos 10 anos, né? Com base nas lições e no aprendizado que cada temporada e mesmo cada ocorrência de fogo nos proporciona. Para que estejamos aí cada vez mais preparados e organizados para minimizar os impactos do fogo sobre a biodiversidade no estado de São Paulo e sobre a saúde da população dos incêndios. Muito obrigado às senhoras e senhores por essa oportunidade de transmitir essas referências e informações neste momento tão duro que estamos vivendo, né? Vamos em frente. Obrigado.